Ok, continuando aqui agora com o relé diferencial. Então liguei o circuito. Veja que a gente tem para o relé diferencial um equipamento protegido. No caso aqui pode ser um transformador, né? Um gerador aqui, ó, 13.8 kV, 60 Hz aqui. Um outro tipo de equipamento, pode ser um barramento, então algum equipamento, né? E o relé diferencial, código 87, vai proteger o equipamento que está aqui dentro. Então eu tenho nessa simulação um TC de entrada, né, que pega a corrente no primário, e eu tenho um TC de saída, que me mostra a corrente de saída. Então aqui, para esse circuito primário aqui, eu estou tendo uma corrente de 28,57 amperes. Eu tenho um TC de 10 para 1, ou seja, eu tenho 10 vezes menos corrente aqui, né? Então dividindo pela relação do TC, essa corrente I1 é 2,86 amperes, né? 10 vezes menos que essa. E para I2 eu estou simulando aqui, né? Isso aqui é uma simulação, não é um equipamento, evidentemente. Então eu estou forçando que haja uma corrente de 2,4 amperes aqui no secundário. Então eu tenho a corrente I1 circulando aqui no sentido anti-horário, certo? E a corrente 2 no contrário, né? No sentido, digo, I1 no sentido horário e I2 também no sentido horário. O que acaba por fazer com que aqui em cima do resistor, que é o meu elemento diferencial, eu tenha um valor de tensão correspondente à diferença I1 e I2. Né? Então veja, a diferença aqui é 2,856 menos 2,4. 0,456 amperes. Né? Se eu multiplicar isso por 5, que é o valor da resistência mínima, eu tenho 2,28 volts. Então, esse potencial aqui está sendo medido por um amplificador operacional que vai estar ajustado pelaquela inclinação de rampa que a gente viu na apresentação ali de relé diferencial no arquivo do Excel, para ser sensibilizado ou não, dependendo da inclinação. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma diferença de corrente de 0,456 A, né? 0,456 é a diferença. Mas a minha média, I1 menos I2, né? I1 mais I2 dividido por 2, então eu tenho que pegar 2,856. Opa, é que eu tinha que apagar aqui. 2,856 mais 2,4 e dividir por 2, a minha média é 2,628. Então, a diferença dividido pela média me dá o percentual. Então, a diferença é I1 menos I2, 0,456, dividido pela média, que é 2,62. Então, eu estou tendo uma diferença percentual de 17%. Veja, para aquele exemplo que a gente fez no Excel, o arquivo lá, a reta estava ajustada para 20%. Então, esse relé não deveria atuar, e como não está atuando aqui. Tá? Se ultrapassar o 20%, aí ele tem que atuar. Como é que ultrapassa o 20%? Se eu tiver, por exemplo, uma corrente aqui no I1 maior, ó, vou aumentar a corrente de entrada. Então, aumentei a corrente de entrada. Ó, aumentei a corrente de entrada, foi para 33 amperes. Né? Isso no secundário é 3,3. Isso, corrente I1 menos I2, já deu um valor que ultrapassa 20%. Olha lá o LED indicador aqui da falta. Então, está tendo uma falha lá dentro do equipamento. Né? E nesse caso aí, a gente pode calcular o percentual de novo. Vai ser a diferença, então 3,32 menos 2,4 dividido pela média. Né? Então a diferença agora, vamos fazer a média primeiro, 3,33 mais 2,4.
média está em 2,86. E a diferença dá 0, dá 3,32 menos 2,4. Peraí. 3,32 menos 2,4 é 0,92. Dividido por 2,86, ó, 32%. Está acima da reta da declividade, então, de atuação. Está na região de atuação. 32% tem que indicar aqui o problema, né, a falta, e atuar o relé. Se eu ainda admitir que essa corrente aí é possível, é admissível para o equipamento, que ele não vai estar em falha por causa disso, aí eu tenho que aumentar a inclinação lá da reta, né? Deixar ele menos sensível. Aí então eu tenho que mexer na sensibilidade aqui do equipamento. Então eu tenho que ir lá, programar ele novamente. Então vou programar para que ele não sinta esse problema. Para que ele não sinta esse problema. Então eu tenho que mexer, e aqui o erro é grande, é 33% de diferença. Pronto. Deixei ele com uma reta bem alta lá, né? Então agora não está atuando. Mas, em geral, passou de 20% por 30% já é muito, né? Então estou baixando aqui. Então eu preciso, o relé precisa que essa condição aí não seja tão feia, tão disparada, a diferença não seja tão grande entre a corrente de entrada e a corrente de saída. Então, vou normalizar aqui a situação, mexendo nesse resistor aqui, ó. Mexendo nesse resistor. Pronto, normalizou e o relé diferencial parou de atuar. Tá? Então, esse relé diferencial teria que atuar então num disjuntor. Então é questão de colocar agora um disjuntor para proteger o equipamento. Né? E daí o trip vai ser dado cada vez que se ultrapasse a diferença, né? Por isso a gente chama relé diferencial. Né? E quando é percentual, que é o caso que a gente fez, relé diferencial percentual. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí como é que funciona um relé diferencial aqui nesse simuladorzinho, né? Que obviamente foi feito em CC, mas tudo que está sendo feito aqui tem espelho em corrente alternada, né? Para um sistema de potência. Tá ok? Isso aí, obrigado.